Olá, amigos do canal. O assunto de hoje é violência doméstica. Este é um assunto muito atual. Alguém definiu assim: a violência doméstica é um problema universal que atinge milhares de pessoas em grande número de vezes, de forma silenciosa e dissimuladamente. Olhando só do ponto de vista da violência física, poder-se-ia pensar que isso seria apenas algo que afetasse crianças, adolescentes e mulheres. Como existem outros tipos de violência que não somente a física, podemos dizer que homens também podem ser vítimas dessa violência, por estranho que pareça. Trata-se de um problema que acomete ambos os sexos e não costuma obedecer nenhum nível social, econômico, religioso ou cultural específico, como poderia pensar alguém. A importância do tema se torna relevante uma vez que a violência doméstica imputa às vítimas um sofrimento indescritível, muitas vezes silencioso. Quando se trata de negligência de cuidados e abuso sexual de menores, isso vai afetar o seu bom desenvolvimento físico e mental, deixando sequelas que se manifestarão no futuro. A violência é sempre traumática para quem sofre, independentemente da idade ou sexo, principalmente o abuso sexual. Uma afirmação da Organização Mundial de Saúde diz que a violência pode ser considerada como uso da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. A vítima de violência doméstica geralmente tem pouca autoestima e se encontra atada na relação com quem agride, seja por dependência emocional ou material. Essa dependência faz com que a vítima, quase sempre, mesmo sofrendo, acredite que o agressor vai se corrigir, principalmente depois que esse, diante de autoridades ou parentes, promete mudar, o que não acontece na maioria das vezes. Existe ainda o medo por parte da vítima de comentar com alguém o que se passa com ela e a situação piorar. Além do que, muitas das vezes, o agressor é o mantenedor da família e, caso seja preso, todos vão passar necessidades. O assunto aqui abordado tem diversas conotações que nos levariam a um vídeo muito extenso. Não vamos comentar por faixa etária, sexo ou gênero, e sim os tipos mais comuns de violência, ou seja, violência física. Violência física é o uso da força com o objetivo de ferir, deixando ou não marcas evidentes. São comuns murros e tapas, agressões com diversos objetos e queimaduras por objetos ou líquidos quentes. Quando a vítima é criança, além da agressão ativa e física, também é considerado violência os atos de omissão praticados pelos pais ou responsáveis. O tipo de violência aqui mencionado é mais fácil de se verificar e constatar pelas marcas deixadas na vítima. O abuso do álcool é um forte agravante na violência doméstica e física. A segunda violência que vamos abordar é a violência psicológica. Violência psicológica ou agressão emocional, às vezes tão ou mais prejudicial que a física, é caracterizada por rejeição, depreciação, discriminação, humilhação, desrespeito e punições exageradas. Trata-se de uma agressão que não deixa marcas corporais visíveis, mas emocionalmente causa cicatrizes indeléveis para toda a vida. Esse tipo de agressão afeta ambos os sexos, porque não é praticada pela força, e sim por comportamentos histéricos, cujo significado é a teatralidade, com o objetivo de mobilizar emocionalmente o outro
para satisfazer a necessidade de atenção, carinho e de importância. É uma prática que poderia ser chamada de chantagem. Uma forma de violência emocional é fazer o outro se sentir inferior, dependente, culpado ou omisso. É um dos tipos de agressão emocional dissimulada mais terrível. Ainda um outro tipo de violência emocional é o comportamento contraditório àquilo que se espera da pessoa. Por exemplo, fazer alguma coisa que chateia ou traz sofrimento para uma pessoa de casa, a qual se quer atingir. Outro exemplo, impedir uma pessoa de sair de casa por uma razão qualquer. Muitas outras atitudes poderiam ser acrescentadas aqui. A terceira e última violência que quero abordar é a violência verbal. É uma das mais comuns, as chamadas discussões que acontecem na relação de qualquer sexo ou idade. Muitas vezes é o pontapé inicial para a violência física. Ela pode estar ligada também à violência emocional. Estudiosos do assunto dizem que esse tipo de violência é o preferido das mulheres contra os homens, em virtude de sua menor força física. Essa agressão pode ser negativa no sentido de calar quando se deveria falar, respondendo a algum questionamento. Esse calar é entendido como uma agressão contra a outra parte de um diálogo. Agora, concluindo, como foi dito no início, esses assuntos são vastos para uma pequena reflexão. Não poderíamos concluir sem falar da necessidade de tratamento para esses distúrbios. A disfunção familiar é algo silenciosa que tem início, meio e fim. Ninguém melhor do que os envolvidos para procurar socorro e tratamento antes que o assunto se torne em caso policial. Pelo que se tem visto ultimamente com os chamados feminicídios, é que existe um desenvolvimento da violência até chegar a acontecer uma tragédia. Os familiares não devem ignorar o que ocorre no seio da família, não somente quanto ao casal, mas também quanto aos filhos. Líderes religiosos, terapeutas, familiares e profissionais da área de saúde mental devem ser procurados para aconselhamentos e terapias. Deixamos aqui apenas essas 3 categorias da violência doméstica por serem, no nosso ponto de vista, principais. Agradecemos-lhe por nos assistir e também, se você gostou, clique no sinal de positivo abaixo, deixando o seu gostei e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado a todos.